com isso que a Eunice estava apresentando para a gente, né? De estar no estado presente e estar vazio da personalidade é a nossa busca, né? Então, bom, estar consciente, esse termo está relacionado a estar ciente, né? Ele vem do latim e ele junta duas partes no vocábulo, que o primeiro é consciêncios, que é aquele que sabe o que deve fazer, e o ciências, que é o conhecimento, vindo através de leitura, estudo, informação. Então, assim, a gente unir o saber fazer e o conhecimento, né? Ou seja, é a sabedoria, é colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Não estar só no nível do conhecimento intelectual, mas é praticar através disso as escolhas feitas a partir dessas reflexões que a gente faz a partir desse conhecimento que a gente adquire através das experiências. Então, o primeiro questionamento que a gente faz, né, é o questionamento sobre: será que a vida é só um mero junção de acasos, né, de acontecimentos que não tem lógica, não tem um sentido? A espiritualidade diz que não, né? Diz que essa resposta ela está num plano superior, onde as coisas acontecem para que possamos fazer o nosso caminho, a nossa trilha de aprendizado, né? Considera-se o planeta Terra um planeta onde a gente está fazendo o nosso aprendizado através da experiência física, né? Nós somos seres espirituais participando de uma experiência no plano físico, né? Então, tudo o que acontece na nossa vida, de alguma maneira, nos traz uma oportunidade de estarmos avançando nesse caminho de expansão de consciência e de estarmos trilhando o nosso propósito, né, evolutivo, né? Então, acho que essas 4 frases foram bastante importantes que eu achei e eu trouxe para a gente refletir, né? Subirmos a espiral evolutiva significa alcançarmos níveis de consciência mais abrangentes, até nos fundirmos a consciência una, né? Então, a gente parte de uma experiência individual, de uma expressão individualizada, mas somos seres que somos células de uma consciência unificada. Então, a gente parte de uma experiência pessoal e individual para a gente estar entendendo a abrangência dessas etapas e esses estágios que a gente vai conseguindo fazer essa conexão com essa consciência mais abrangente, essa percepção de que não estamos sozinhos, estamos aqui trilhando um caminho de partilha e é a partir disso que a gente faz os avanços, né? Bom, a nossa meta como experiência terrena é a autorrealização, é o processo de ascensão. E esse processo de ascensão, de autorrealização, é encontrarmos o nosso caminho de realização, né? O nosso caminho de estarmos fazendo esse progresso através do nosso propósito, que é um propósito ao mesmo tempo individual e coletivo, né? O nosso propósito ele tem sempre uma conexão com um propósito coletivo. E o despertar, a expansão de consciência e a consequente ascensão é o destino de todos. Isso é muito importante a gente ter consciência disso, né? Não somos só nós que estamos no caminho da espiritualidade que estamos fazendo esse processo. Todos os seres, em um tempo individual, né? E como e quando, essa é uma decisão pessoal, é uma escolha, é um livre-arbítrio que nós temos. Se a gente vai fazer
esse despertar e essa trajetória de uma maneira mais rápida ou mais lenta, isso quem decide somos nós, né? E é claro que o universo vai nos chamando, né? O universo vai trazendo, vai dando dicas e vai colocando coisas no nosso caminho para que a gente faça esse processo de despertar. Mas, ainda assim, a escolha será sempre da pessoa, né? Então, alcançar essa meta, é necessário que a gente faça o nosso trabalho individual. A gente estar ciente de que isso é uma escolha individual de como fazer isso. E esse processo é um processo de elevação vibracional, né? Então, a gente precisa fazer um processo de purificação dos nossos corpos, porque somos regidos. E aí é importante, eu achei que muito interessante esse quadro, que ele traz assim, uma percepção de como nós somos geridos, né? Dentro desse nível de consciência que a gente está, né? Nós somos geridos essencialmente pelo nosso inconsciente e nosso pré-consciente. Então, é importante a gente ter consciência disso, né? Que o que está regendo as nossas ações, na grande maioria dos casos, são crenças e registros que estão no nosso inconsciente, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais como lembranças ou como crenças que você tem uma certa consciência, mas a maioria das vezes são crenças completamente inconscientes e que você vai reproduzindo e vai regendo a sua vida e a sua forma de pensar e as suas escolhas, né? E à medida que avançamos, né, em consciência, saímos da esfera do aprisionamento dessas crenças e registros do nosso inconsciente para então sermos geridos pela nossa alma, né? Livre do aprisionamento do ego, como a Eunice falou no início, né? Precisa de aprovação, precisa de reconhecimento, né? Precisa de estar inflando a gente de fora para dentro, né? E a gente está percebendo, né? Quando a gente começa a fazer esse caminho, de que só nós podemos nos nutrir. Claro que com a partilha, mas essa nutrição, ela vem de dentro, de você se conectar com o seu propósito divino, se conectar com a plenitude do seu ser, né? Então, eu resolvi, tem várias escolas que trazem várias abordagens sobre o níveis de consciência, eu resolvi trazer esse porque ele tem um aspecto mais didático, né? A grande fraternidade fala em 3 níveis, né? O consciente ordinário, o consciente onde você começa a fazer o seu processo de despertar, e depois o consciente da plenitude da sua presença. E a Cabala fala através da flor da vida, que são 5 níveis. Esse é uma abordagem através do desenvolvimento humano, que fala sobre 7 níveis de conhecimento, 7 níveis de estágio de consciência, que tem a ver também com os nossos 7 chakras. Então, eu acho que é uma abordagem bem ampla, e eu acho que, didaticamente, eu acho que ela vai dar para a gente perceber bem os estágios em que a gente consegue ter a percepção de que nós estamos, ou que nós estamos, o quanto nós estamos avançando, né? Então, o primeiro estágio de consciência é a consciência da sobrevivência, né? Que está relacionado ao primeiro chakra, que está relacionado também à primeira infância, a quando você nasce, né? A sua percepção do mundo ela é bem restrita, ela está relacionada, você não tem compreensão, a sua percepção está relacionada ao plano físico, né? Principalmente a percepção das suas necessidades básicas, né? Então, está relacionado à luta pela sobrevivência. Nesse nível de consciência, a gente é regido totalmente pelo nossos desejos primários, nosso inconsciente, nossos impulsos de sobrevivência.
Então, nós estamos buscando segurança, nós estamos buscando... Quando a gente fala que está relacionado ao chakra básico, está relacionado pode ser a primeira infância, mas a gente também é o nosso nível de querer ter sustentação física, ter saúde, ter nutrição, até porque para a gente avançar para níveis superiores, a gente precisa ter esse fundamento, né? A gente precisa ter essa sedimentação dessa nossa... Para a gente avançar para além do nível da sobrevivência, para planos que sejam... a gente precisa ter isso sedimentado, isso fundamentado, né? Quando a gente está regido por esse nível de consciência, a gente tem uma personalidade reativa, né? Então a gente está o tempo porque a gente está querendo se defender, a gente está na luta para a sobrevivência. Então a gente reage aos estímulos externos e a suprimento das nossas necessidades básicas. O segundo estágio seria o estágio de relacionamentos, né, que estaria relacionado também ao segundo chakra, que é o relacionamento, e é onde você começa a fazer a conexão com um ser que é para além de você. Começa em relacionamentos com seus pais e vai se ampliando, né? Esse estágio de consciência está relacionado ao aprendizado de que é através do afeto, que é através do relacionamento que a gente vai fazendo o nosso aprendizado e o nosso crescimento, né? Quando a gente tem relacionamentos harmoniosos, a gente consegue fundamentar isso bem e ir seguindo adiante nos novos níveis, estágios da consciência, né? Então, ele é regido pelas nossas crenças, especialmente as nossas crenças familiares, que são a base de registros e a base de informações que a gente tem, né? Muitas vezes a gente é regido por culpas, por ciúme, julgamento, conflito, porque é tudo que faz o trabalho relacional. O terceiro nível é o nível da autoestima, é quando a gente começa a se impor no mundo, a gente começa a se projetar no mundo. Então, é que a gente precisa ganhar confiança, né? Precisa lidar com o seu poder pessoal para você se colocar dentro dentro dos seus relacionamentos, dos ambientes em que você transita, né? E aí você precisa dessa aprovação, porque você precisa ganhar respeito dos outros. Então você vai galgando segurança nesse quesito de autoconfiança para você ir também trilhando esse caminho, galgando outros aspectos e outros estágios do nível de consciência, né? Ele é regido por crenças, né? Porque eu preciso me projetar, então eu preciso ser aprovada pelos outros, eu preciso ter respeito, então eu sou regido pelas crenças, a gente vai ampliando, especialmente pelas crenças sociais, né? Do que a sociedade aprova, como é que eu vou me colocar dentro da sociedade. A gente vai ampliando o nível de consciência, vai ampliando as formas de nós nos expressarmos no mundo. O quarto estágio, então, seria a transformação. Na medida do nosso contexto de vida vai se expandindo, né, a gente vai buscando algo que nos preencha. E a gente vai percebendo que esse reconhecimento de fora, essa nutrição de fora, ela não nos basta. A gente está sempre buscando alguma coisa para nos preenchermos, né? Então, a gente começa o primeiro despertar, e está relacionado, não por acaso, ao chakra do coração, que é onde a gente começa a fazer o link entre os chakras que estão relacionados muito ao plano físico, ao plano individual, onde a gente começa a fazer a ascensão de um estágio mais ligado ao todo, a ampliar a nossa percepção, né? Então, é quando a gente começa o início do nosso despertar.
E a gente começa a ver que a gente precisa alinhar o nosso ego, que é a nossa identidade externa, com a nossa alma, que é a nossa identidade interna. E a gente, muitas vezes, vê muitos conflitos. Então, as pessoas que estão insatisfeitas com questões profissionais, questões de relacionamentos, começam a estarem desconfortáveis com relação a uma série de quesitos e começa a reformular sua perspectiva, né? O quinto seria, então, o sentido da coesão, né? O nível da coesão, onde a gente começa a ter tomadas de decisão, começa, então, a estar nos alinhando a esse propósito divino. Então, a gente começa a, de repente, encontrar grupos que tenham mais identificação com você, você começa a fazer escolhas mais relacionadas a um anseio de alma, a uma chamada, e você então já começa a ter essa perspectiva de que a vida não é só o plano físico, não só te satisfaz ter uma propriedade bacana, você precisa ter uma nutrição de algo mais substancial para a sua alma, né? E você vai tentar encontrar, então, um significado existencial. Muitas vezes aí é aquela crise, né, onde você começa a estar completamente desconfortável e você busca alguma coisa que é um pouco maior, né? No sexto é fazendo a diferença, é quando você começa a perceber que você quer partilhar com os outros, e que é na partilha que você percebe realmente essa percepção, você tem essa percepção mais ampliada e que você começa a sentir uma necessidade de estar caminhando dentro de um aspecto maior do que o seu ser individual. Você começa a perceber que você quer se agregar e que para que você consiga ampliar seu aprendizado através da partilha com esses grupos de identidade semelhantes. E você vai percebendo, então, está relacionado ao chakra frontal, eu esqueci, o quinto chakra está relacionado ao seu poder pessoal, ou seja, onde você encontra o seu propósito divino. E o sexto, então, está relacionado à sua percepção mais ampla, que é o chakra frontal. É você está vendo o mundo de uma forma bem mais ampla do que simplesmente a sua vida individual, né? Então, você começa a querer fazer a diferença, você começa a querer partilhar com isso. E o sétimo, então, estágio seria o estágio onde você está já totalmente conectado, totalmente ou caminhando na conexão com o todo, né? Você está já fazendo esse nível de ampliação maior. E aí, então, você se satisfaz bastante, ou você quer partilhar essa sua descoberta, porque você sabe que você faz parte de uma coisa muito maior e você é apenas uma célula, e então você sabe que todos precisam avançar e que o avanço é coletivo. Então, normalmente você tem um chamado para o serviço abnegado. Coloquei aqui, ele faz um organograma, né, desses estágios, né? E ali você vê que o quarto estágio, que é o quarto, corresponderia ao quarto chakra, que é o chakra do coração, ele é o chakra do coração, ou seja, ele é um afunilamento. Você parte de uma perspectiva física, individual, para você se afunila, ou seja, você ali alguma coisa te incomoda bastante, aquilo já não está mais cabendo e você vai fazer o processo de ampliação novamente, mas dentro de uma perspectiva mais coletiva e universalista. Então, é um afunilamento, no caso, porque você precisa da coragem, da responsabilidade de fazer de tomar rumo, de pegar as rédeas da sua trajetória, né?
E aí eu trouxe uma coisa que para mim foi muito esclarecedora, quando eu estudei isso, os níveis na escala vibracional das emoções, né? Ela foi estudada por esse David Hawkins e ela sugere que cada sentimento ele tem um nível de vibração. E eu achei muito bacana quando eu fiz esse estudo, porque a gente tem um entendimento e a percepção de como as influências culturais fazem com que a gente fique aprisionado nesse estágio de letargia, né? Porque nós somos formados especialmente pela cultura ocidental, né? Onde a formação judaico-cristã tem um peso muito forte, né? E a gente foi formado muito nesse sistema de culpa, de vergonha, né? De medo. E então, esses sentimentos, você vê ali na escala de projeção da frequência, eles causam uma letargia, ou seja, eles causam uma estagnação, né? Dentro da perspectiva da medicina chinesa, ela diz que todo distúrbio, eles chamam de síndrome, né? Que toda doença, toda síndrome, ela parte de uma estagnação energética. E aí a gente vê aqui que vibrar na vergonha, na culpa, né? Na apatia, né? No medo, tem muito a ver com isso. Faz com que a gente se aprisione num estado em que a gente não... E por incrível que pareça, né? Eu fiquei muito... a raiva, né? A raiva no sentido do movimento que te faz reagir a uma determinada situação. Não que a gente ache que a reação seja uma coisa boa, mas já é um movimento, a gente começa a se desconstruir ou a gente começa a se movimentar para uma mudança, né? E aí, assim, a gente vai subindo numa escala de frequência. E aí eu fiz esse quadro, gostei bastante de fazer, e aí eu coloquei 2 eixos, né? O eixo horizontal é o eixo da dualidade, né? O eixo em que a gente vibra ainda dentro do planeta Terra, né? Dentro da tridimensionalidade, né? Ou a gente vibra nos polos, entre uma emoção e outra, mas o caminho da elevação de consciência é um eixo vertical, né? É o eixo vertical por quê? Porque ele é o eixo que integra tudo isso. Eu preciso entender que eu passei por esse estágio da vergonha, da culpa, da tristeza e integrar isso tudo no meu ser para que eu possa fazer esse caminho do meio, que é o caminho onde tudo é integrado. Quando a gente fala de consciência unificada, a gente fala em que a gente acolhe todas as experiências, né? E como a gente falou no início da partilha, né? Se a gente tem esse entendimento do caminho espiritual, tudo que a gente passa, todas as experiências são benéficas, são experiências que estão construindo o nosso ser e, portanto, elas são experiências de aprendizado, né? Então, eu coloquei aqui, né? Muitas vezes a gente fala, né? A vergonha não, ela causa muito mal para nós mesmos, né? Eu já vibrei muito nessa frequência da vergonha. E não tenho vergonha de dizer que eu já vibrei muito nessa frequência da vergonha e a gente precisa olhar para isso, acolher, para a gente poder fazer a transmutação. Senão se a gente não toma consciência, a gente não consegue fazer a nossa transmutação disso. E da culpa, então? A culpa, então, quem é católico já se acha pecador desde que nasceu, né? Então, eu acho que a Igreja Católica, os cristãos vêm avançando bastante nesse aspecto, mas a gente precisa desvencilhar muito dessa crença da culpa, do pecado, né?
E é muito importante a gente ter o contato com a luz e a sombra, elas devem ser integradas para a gente entender que essa consciência unificada, ela integra todas as nossas experiências, todos os nossos conceitos, tudo, e a gente vai fazendo escolhas. Claro que a gente vibrar na paz, no orgulho, no perdão, na alegria, é muito melhor, com certeza. Mas é preciso que a gente tome consciência de todas as experiências que tivemos para fazermos a integração e podermos avançar, tá? Vou passar o último slide, então, para a gente terminar por aqui. Então, aumentar a vibração positiva, a gratidão, o amor supremo, nos traz a conexão plena com as bênçãos que o universo pode nos oferecer e nos traz o avanço da nossa trajetória consciencial. Então, é isso. Espero que a gente possa caminhar e avançar. Então,